um princípio da medicina tradicional chinesa. Não existe doença. Existem pessoas doentes. Pessoas desequilibradas. Isso muda tudo. Tudo. Toda a nossa forma de pensar. Toda a nossa forma de agir. Ah, você está com uma doença? Toma aquele remédio. Pô, mas... Não... Não é a doença que se apossou da pessoa, é a pessoa que, por algum desequilíbrio, permitiu que aquela doença viesse. E qual que é esse desequilíbrio? Isso vai focar no ser humano, isso vai focar em algo mais integral, fazer a gente olhar para dentro e perceber da onde está vindo aquela enfermidade, aquela dor. Qual que é a minha negligência para a minha soma, para a minha psique, para o meu espírito, para o meu nous, que aquilo está somatizando. Entendam doença como uma forma da vida nos mostrar algo. Por amor, a vida está querendo nos mostrar algo através de alguma doença. Por amor, não por outra coisa. É sempre um limite ali do nosso caminhar, da nossa vida, para onde a doença nos leva. Ó, vai ficar fácil entender aqui. A pulsão do sofrimento? Oi? A pulsão do sofrimento, ele faz você agir? Sim, o sofrimento. Exatamente tirando a gente da zona de conforto. Fazendo a gente levantar a bunda e agir de alguma forma. Ó. Isso daqui, ó, isso daqui é a doença. A lei, o Dharma, a lei de todas as coisas, que tudo se mantém em harmonia, cumprindo o seu papel, sua natureza para a qual existe, para a qual foi criada, a vida. Aqui a gente desvia muito. E aí a gente vai ter uma doença. E a vida, o que ela faz? Ela vai trazer a doença por amor para nos voltar, para ver se a gente enxerga e volta a caminhar no caminho. Porque senão é muito fácil eu viver só pelo meu ego, passar a perna em todo mundo, roubar, me alimentar de qualquer coisa, ingerir qualquer droga e a vida não trazer nenhuma dor? Muito fácil, não é? O que a gente vai aprender? Nada. Que consciência vai ser reconhecida? Nenhuma. Então a dor, o sofrimento é a própria consciência, é a própria vida falando pra gente: ô parceiro, ô querida, presta atenção, olha no que você está agindo, olha com qual postura você está agindo, com qual sentimento você está agindo. Você criou tudo isso por vingança daquela pessoa? Está bebendo veneno. Se armou um relacionamento,
fez um filho, passou a perna num sócio, falou mal. Você está criando, está bebendo o próprio veneno. E aí a vida vai somatizar, ela precisa da dor. A vida precisa do sofrimento, ela precisa somatizar uma doença. Senão a gente não olha. Senão a gente fica lá vivendo, continua fazendo as mesmas coisas e não muda, não olha para si. Mas cada doença aponta para algo. Cada enfermidade ali somada no nosso corpo é uma porta, é uma chave de reflexão para a gente se endireitar no sentido do caminho, no sentido da lei, do Dharma, para a gente, opa, peraí, não estou agindo com muita consciência. Eu posso te fazer uma pergunta? Quando eu era menina, sempre me perguntava o seguinte, porque tem crianças que nascem doentes, né? Então, voltando, eu me recordei disso. Para mim, eu tenho uma explicação que é de vidas passadas, sei lá. Não sei como que você encara isso. Então, o ser adulto ele tá desequilibrado, né? Então gera uma doença para voltar para o caminho. Mas como que você encara uma criança que nasce já com problemas físicos? Karma. Ou karma mesmo. Exatamente. Karma mesmo. Karma. Tá. O karma individual dela, Uhum. que a fez renascer num corpo físico, trazendo uma carga do passado. Exatamente. E Tá. toda aquela doença, toda aquela deficiência daquele ser, daquela criança, né, que a gente enxerga como criança, aqui no plano, né, manifestado, só que espírito não tem idade, certo? Nós não temos idade. Como ideia de espírito, como ideia de consciência, então, perdeu ainda mais. Mas uma criança, que a gente chama de criança, nascendo, usando um corpo, vindo com uma deficiência, uma anomalia, o que quer que seja, karma passado. Sem dúvida. E uma doença kármica adquirida... Vou comentar. Eu, quando fiz 18 anos, eu estava noiva e nós desmanchamos o noivado. Aí, naquela semana, eu fiquei diabética, que persiste até hoje. Depois de uma semana, nós voltamos, né? Mas a diabetes continuou. Aí me falaram que a diabetes é uma doença kármica. Pode ser que, dependendo da minha resposta a essa emoção negativa, eu não desenvolvesse, né? Também se ia desenvolver ou não, se é kármico ou não, também não sei. No meu caso específico. Qual que é o ponto? Não, então, seria kármico, vamos dizer, essas doenças crônicas. Você acha que todas são kármicas? Ou depende da postura? Isso que tem dois limiares aí. Dois limiares. Se eu acredito que é apenas kármico, eu posso folgar com aquilo. O que é folgar? É kármico, então. É kármico, tenho isso mesmo, vou tomar o remédio para a vida toda. Então é isso, o médico falou. Falaram que é kármico, falaram que para essa doença eu preciso tomar isso a vida toda. Então não tem mais o que eu fazer. Tirou. A gente já está ali inerte, a gente já fugiu para um lado mais sedutor, né? Mais fácil de aceitar e ponto. Mas se a gente toma uma postura de, opa, peraí, dá pra... o que isso está me dizendo? O que isso está apontando? Percebi que foi num momento da minha vida que isso se somatizou, então deixa eu voltar lá naquele momento para entender, compreender o que aquele momento de vida trouxe, que eu consiga refletir e tomar consciência hoje. Porque para inconsciente não tem tempo. Não tem o quê? Tempo. Certo. Né? Todo o nosso inconsciente está aqui, agora. Ele está sendo descarregado aqui, ele está movendo muito da nossa vida. Nós só não estamos conscientes dele, do inconsciente.
mas tanto de vidas passadas quanto de infância, adolescência, está exatamente tudo aqui e agora. Mas a vida vai descarregando aos poucos esse inconsciente, uma doença, por exemplo, que somatizou em um momento, para nos ensinar alguma coisa. Nossa, isso é muito... É comum a gente enxergar, ou em nós, ou em pessoas do nosso convívio, um amigo, uma amiga que a gente vê, que, você vê no geral, tá? A gente não está dentro da pessoa para ter uma noção do que ela sente, mas você percebe que tem muita pessoa de uma família estável, unida, sem quebra-pau, né? Sem 1, 2 semanas ou meses, uma pessoa sem falar com outra. Não, você percebe que tem uma harmonia naquela família. A pessoa tem um bom emprego, ela gosta do que faz, é feliz nesse sentido, realizada, né, no trabalho, na profissão, tem bom relacionamento, tudo mais. Mas ela tem uma doença, uma questão ali que ela carrega praticamente a vida toda. É uma forma que a vida trouxe de fazer ela enxergar para ela, de fazer ela enxergar para dentro, no sentido daquela doença ser a porta, ser a chave dela buscar um autoconhecimento. Entende? Porque profissão está tranquilo, família está tranquilo, relacionamento está ok, moradia, né, questão social ali, média, o financeiro ali, tranquilo. Ia estar muito fácil, né, se não tivesse nada. Então, de alguma forma, a existência, a vida vai trazer um ponto para aquela pessoa se mexer. Todos nós estamos nesse barco, nesse mesmo jogo, nessa mesma vida, compartilhando aqui da experiência. Então, a doença vem de uma forma, uma vem de outra, para uma outra enfermidade e tal, mas sempre é algo para a gente observar e refletir. Porque percebam, né? Existem padrões de cada doença. Tem doenças que tem que deixar a gente isolado, não tem? Quando a gente faz alguns tratamentos, que a gente precisa ficar sem contato com outras pessoas. É à toa esse isolamento? Toda doença vai ser uma desculpa para a gente refletir, para a gente olhar e descobrir aquele padrão. Tem um conhecimento aí da metafísica da saúde, incrível. Coloca lá na internet, metafísica da saúde. Filosofia Ayurveda, incrível. Filosofia, medicina tradicional chinesa, ótimo para a gente pesquisar, investigar. Estou acumulando muita raiva, em que órgão que isso vai somatizar? Segundo, trazendo a ideia da medicina tradicional chinesa. Em que órgão vai trazer aquela disfunção? O que aquele órgão vai desencadear no meu corpo que não vai trazer um bom funcionamento? Entende? A gente fazendo essa engenharia reversa do corpo para o mais sutil, para perceber o comportamento que a gente está tendo.